Abra a tua Bíblia, então, em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. A gente vai ler do 19 até o 20. Conseguiu achar aí? Mateus 28. Pode começar, em vez do 19, vamos desde o 18 ali. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Glória a Deus por essa palavra. Quero convidar vocês a orar agora em cima dessa palavra, dessa ministração, para que mais uma vez a gente possa pedir e o Espírito Santo venha trazer a clareza dessa palavra à tua mente. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra é a nossa base, é a nossa referência, Senhor. Que essa noite aqui, mais uma vez, a verdade seja dita, a verdade, o evangelho seja lançado, as boas novas sejam anunciadas. Muito obrigado, Pai, pela tua igreja e mais uma vez te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As últimas palavras, eu quero que vocês consigam entender um pouco, quero ver se vocês conseguem entrar comigo nessa história. As últimas palavras de uma pessoa, se alguém aqui já passou de repente por alguma situação de perda, né? Uma situação dolorosa, quando a gente perde alguém, um parente, um amigo, alguém que a gente gosta muito, né? Ou se de repente nunca passou por esse tipo de situação, mas às vezes nós vemos isso muito em filmes, vemos na TV, né? A última palavra de uma pessoa, muitas vezes, a importância que tem. Sabe quando a pessoa está com os dias contados, está no leito de morte, os últimos dias da sua vida, e vão visitar a pessoa, e ela fala, pede alguma coisa, diz alguma coisa, eu estou indo, mas faz isso para mim, ou eu estou indo, não faz mais isso, não faz tal coisa. Quem já passou por essa experiência deve saber do que eu estou falando. As últimas palavras sempre de uma pessoa na vida têm um peso, tem um peso muito forte, elas ficam gravadas na memória e no coração. Imagina uma pessoa que tu ama, que tu gosta muito, te fala alguma coisa no último dia de vida dela. Se alguém aqui já perdeu um amigo, temos muitos jovens, né, hoje aqui, todos jovens, quando a gente perde um amigo, qual que é a primeira coisa que vem na tua mente, na tua lembrança? O último dia que tu viu ele, que tu falou com ele, o que ele falou. Às vezes uma coisa muito simples, esse amigo ou parente, alguém falou, e aquilo fica na tua cabeça pro resto da vida. Ele estava ali comigo, ele falou essa coisa tão simples, tão singela ali, né? Parecia que não tinha sentido, mas agora faz muito sentido. Eu tenho um exemplo de uma família, de um amigo, que do envolvimento dessa família toda tinha um envolvimento com roubo, um envolvimento com tráfico. E tinha uma mãe. A mãe desses guris eram 3 irmãos e primos. E tinha a mãe desses primos. E um dos primos, por conta de um negócio mal resolvido, envolvendo drogas, envolvendo um carro, ele jurou que ele ia matar o primo, que se criaram juntos, que moravam juntos no mesmo terreno, no mesmo pátio. E ele iria matar o primo. E o primo fugiu. E quando a mãe dele faleceu, no dia em que ela faleceu no hospital, na última visita que esse primo fez para sua mãe, a mãe dele segurou ele na mão e falou assim: não mata ele, não faz nada para ele, perdoa ele, deixa ele, porque ela sabia que eles queriam matar esse primo, e o primo foi criado por ela também, como um filho. E aconteceu que eles mudaram de ideia, conversaram todos entre eles, fizeram aquela reunião ali do povo que queria matar ele, e falaram: vamos deixar assim, mas vamos deixar mesmo.
A mãe pediu no último dia, foi a última, digamos, a última ordem, a última coisa que ela falou antes de morrer, que ela não queria que matassem ele. E eles fizeram isso, obedeceram. Vocês conseguiram entender a importância assim da última palavra? Se alguém te pedisse alguma coisa, no último dia de vida dela, que tu fosse ver e visitar, será que tu conseguiria fazer aquilo, cumprir? Se fosse uma pessoa que tu realmente gostava. Normalmente, uma pessoa muito importante, né? Como eu falei, mãe, pai, amigos, né? Se ele te pedisse algo, um pedido, alguma coisa que tu deveria fazer, será que tu conseguiria? Ou, como acontece muitas vezes, né? A gente consegue cumprir por um tempo, ou faz uma promessa, promete algo naquele dia, naquele momento triste, difícil, eu prometo que eu não vou mais fazer isso, tal, e no decorrer da vida, nas coisas que acontecem, acaba voltando a fazer ou fazendo isso, né? Será que tu conseguiria por uma pessoa muito especial? Queria que tu pensasse um pouco nisso. E eu quero entrar então numa história de uma pessoa muito especial também. Quero contar outra história para vocês aqui, de uma pessoa muito especial, muito importante, que fez algo importante. Um cara que tinha todos os direitos de filho, o nome dele é Jesus. Ele deixou a sua glória, o seu lugar de filho, ao lado do Pai, o trono, para cumprir um propósito aqui nessa terra. O propósito que era nos salvar. Salvar eu, salvar vocês que estão aqui, salvar os seus familiares, seus amigos, salvar todo mundo. E Ele salvou, amém? Ele fez, Ele cumpriu, nós somos salvos. Ele fez o propósito dEle. Ele fez isso acontecer. Ele foi envergonhado, riram dele, zombaram dele até o último momento. Imagina pegar um cara, quem já assistiu aquele filme Paixão de Cristo, consegue ter um pouco a noção. Tirar toda a roupa de um homem, deixar ele completamente nu. Colocaram nele um manto, a Bíblia fala um manto escarlate, que é uma cor, é um vermelho, um avermelhado brilhoso, que lembra muito sangue. Colocaram nele essa veste, esse manto, na cabeça dele colocaram uma coroa de espinho, bateram com um pedaço de pau na cabeça dele, até os espinhos cravarem na cabeça dele. E na mão dele, a Bíblia diz que colocaram um caniço. Sabe um caniço, uma taquarinha, fininha, pequenininha? E começaram a zombar dele. Não és tu, o rei dos judeus? Imagina um cara depois de apanhar, de estar todo machucado, nu, com uma coroa de espinho, zombando, né? Ironicamente, colocaram essa coroa, colocaram essa veste vermelha nele, e na sua mão uma vara, um caniço, e zombaram. Tu não é o Deus dos judeus? Tu não é o Filho de Deus? Te levanta e salva a tua própria vida. E pegaram aquele caniço, a Bíblia diz que pegaram e começaram a bater nele com aquilo. E eu garanto que, imagina a cena, todo mundo zombando, rindo. Jesus foi entregue por Pilatos, e ele pergunta, o que eu vou fazer com esse homem? O que querem que eu faça? Ele tentou, tanto que a história diz que ele lava as mãos, né? Ele lava suas mãos e tal, porque o povo fala, queriam que crucificassem ele. E ele pergunta, mas qual acusação, por quê? E o povo insiste em falar e não falam nada, só começam a gritar e falam para crucificarem. Depois ele ser açoitado, depois ele ser humilhado, chicoteado, e colocaram essa roupa nele, levaram ele para um lugar de maior vergonha, de maior dor, a morte de cruz naquela época, né? Maior vergonha, cuspiram na cara dele. E toda hora falavam isso, a gente lê, né, no Novo Testamento ali, eles falando, que diziam para ele, tu não é Jesus? Tu não é o Cristo? Levanta, salva a tua vida. E riam e batiam neles, faziam isso constantemente. Ele foi dali diretamente para uma cruz, e ele foi pregado numa cruz. Consegue imaginar essa cena? Um prego atravessando os seus pulsos ou as suas mãos? Eu
eu não sei realmente, eu já li algumas coisas falando que era nas mãos, algumas coisas dizendo que era no pulso. Então, mas tenta imaginar isso. E nesse momento, quando ele é pregado, ele vai para a cruz, cumpre o seu propósito. Vai lá para Mateus 27, agora volta um pouquinho a tua Bíblia. Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. Logo, um deles correu para buscar uma esponja e tendo-a embebido de vinagre e colocou na ponta do caniço e deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus clamou outra vez em grande voz e entregou o seu espírito. Ele fala essas palavras: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele fala em aramaico, e onde eles estavam lá, nesse acontecimento, nem todo mundo conhecia, nem todo mundo entendia e falava essa língua, sabiam. E quando ele fala Eli, Eli, o povo que estava perto achava que ele estava gritando, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo que Elias o ajudasse. O povo achou que ele estava falando isso, mas quando ele não suportava mais, ele grita, fala isso em voz alta, e a Bíblia fala que ele não suportou mais e entregou o seu espírito. Mas como ele tinha prometido, ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou no terceiro dia. E a palavra de Deus fala em Mateus 28, 18, a gente leu ali: toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele venceu a morte. E antes de subir para a glória, ficar do lado do Pai, ele fala uma coisa. Os acontecimentos ali são maravilhosos. Se eu começar a falar, eu vou me estender demais, mas ele ressuscitou, foram procurar ele no túmulo, ele não estava. A palavra de Deus fala que um anjo aparece e os guardas que estavam ali caem como mortos. O anjo toca naquela pedra, afasta a pedra. Que quando as mulheres chegam lá, ele não estava mais, mas eles inventam uma história que até hoje falam, né? Que os discípulos foram lá e roubaram ele e tal. Mas ele ressuscita. E daí eu fico pensando, o que mais poderia acontecer, né? Um homem que fez o que fez pela minha vida, pela tua vida, para nos salvar, ele ressuscitou, ele venceu a morte. O que mais poderia acontecer? Depois que Jesus derrotou a morte, ele ressuscitou, veio de volta à vida de uma forma sobrenatural. O que a gente pode fazer? O que acontece? Isso não parece ser o ápice de tudo, mas ele tinha uma mensagem. Ele ainda tinha algo para dizer. E antes de subir, ele deixa essa mensagem. Ele fala: conte para o mundo, espalhem para o mundo. Ele fala do ide. Ele diz: vão e espalhem. Falem para todos o que vocês viram, falem para todos o que aconteceu, preguem a palavra, contem o que eu contei para vocês, ensinem como eu ensinei vocês. Ele fala isso para algumas pessoas. A gente vai para o texto que a gente leu, Mateus 28, 18, 19, no 19 ele fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele ainda, depois de tudo que aconteceu, ele tinha uma mensagem: ide, fale, espalhe a salvação, espalhe para as pessoas isso. Ele tinha uma mensagem muito importante, uma mensagem para ser espalhada para o mundo todo. Ele veio para a terra para cumprir isso. Ele veio para a terra
para cumprir o seu propósito. E Ele deixa o ide para nós. Algumas pessoas, para quem Jesus falou isso, ouviram, e porque eles ouviram e seguiram isso, continuaram fazendo isso, por causa deles, hoje tu está aqui. Por causa deles, a palavra de Deus, a palavra continuou sendo pregada. Por causa de discípulos, de pessoas que entenderam o ide, entenderam o que era o ide. Eu recebi, eu fui salvo, mas não é só para mim. É para todo mundo, é para mim, é para ti, é para todas as pessoas. E isso que tu tem ouvido, isso que te salvou, isso que te trouxe para um novo mundo, para um novo caminho. Não seja egoísta, não é só para ti. Jesus deixa o ide nas suas últimas falas antes de ir embora, antes de subir. Jesus fala: ide, pregar o evangelho, fazer discípulos. E algumas pessoas, para vocês terem uma ideia como ele foi compreendido, como Jesus sempre vai ser, ele é e sempre vai ser o maior exemplo para a gente de liderança, o maior exemplo de um homem que cumpriu o seu propósito, sua missão. Seus discípulos começaram a pregar o evangelho, começaram a pregar, continuaram a missão, e como eu falei, um dia chegou até aqui, abriu uma igreja aqui, abriu uma igreja ali, porque essa mensagem continuou a ser falada, a ser pregada. E seus discípulos, gente, hoje, cumprir o ide parece ser uma coisa tão difícil, né? Nós temos uma série de palavras e desafios. Eu ouvi muita gente falar, né? Nós fizemos cartas, espalhamos para o pessoal, para muita gente e tal, cumprindo alguns desafios, e eu ouvi de algumas pessoas, que palhaçada, que hipocrisia, estão fazendo isso só por causa da série do Arena. Eu ouvi isso de algumas pessoas, de repente alguém aqui ouviu também, mas parece ser tão difícil cumprir o ide, fazer o que Jesus disse, o que Ele mandou ali. E o nosso ministério nos dá estratégias para como fazer. Nem todo mundo é bom, né, para evangelizar, para ir atrás, falar com pessoas, mas nós temos estratégias. Mas olha, para a gente às vezes parece que é difícil, né? Vamos para uma praça pregar, vamos pregar numa célula. Eu não quero ser um líder de célula, eu tenho vergonha, não consigo falar. Mas, gente, teve pessoas, discípulos de Jesus, os caras que continuaram espalhando a palavra de Deus e fizeram ela chegar até nós, que morreram todos de formas horríveis. Por quê? Porque eles entenderam o ide e foram até o final e pregaram a palavra e espalharam. Eu tenho alguns aqui que eu deixei anotado. Por exemplo, Pedro. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Crucificaram de cabeça para baixo e morreu. E o mataram. Porque ele era um seguidor de Jesus, porque ele pregava a palavra de Deus. André foi martirizado e morto na Grécia. Tiago, morto por Herodes, o primeiro dos apóstolos a ser morto. João, irmão de Tiago, foi lançado vivo em um tacho de óleo fervente. Mas ele não morreu, ele não sofreu nada. Deus livrou ele, como fez com aqueles moços que lançaram ele na fornalha. Deus livrou, ele foi lançado dentro de um tacho, de uma banheira, sei lá, um negócio cheio de óleo fervendo. Imagina entrar um bando de pessoas aqui agora. O que vocês estão fazendo aqui? Estão falando de Jesus? Vem cá então, vai todo mundo. Vamos tocar todo mundo dentro de um negócio de óleo fervendo. Imagina eles chegam aqui e perguntam para ti: tu é seguidor de Jesus? Se tu for, eu vou te largar dentro de uma cova cheia de leões. O que tu falaria? Era mais ou menos assim, eles eram perseguidos. Bartolomeu, ele foi posto vivo dentro de um saco, amarraram ele, fecharam o saco e largaram ele no mar. Porque ele cumpria o ide. Porque ele falava de Jesus, porque ele pregava. Tomé foi martirizado e morto. Tiago, ele
foi apedrejado pelos judeus, morreu apedrejado por pregar a palavra de Deus. Eu tenho mais aqui, que poderíamos falar de Paulo também, né? Que na verdade Paulo não esteve entre os 12, mas ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus, né? Ele foi decapitado, perdeu a cabeça, foi decapitado por pregar a palavra de Deus, por cumprir o ID. Olha como essas pessoas levaram o ID de Deus, o ID de pregar o evangelho a sério, a ponto de perder a sua própria vida. No Antigo Testamento, alguns profetas, por pregar a palavra de Deus, foram perseguidos e mortos dessa forma também. Tem a história que conta de Isaías. Isaías, ele foi amarrado de cabeça para baixo e serrado ao meio. Serraram ele vivo. Sabe aquela serra que não sei como é que é o nome que as pessoas pegam um de cada lado para serrar? Imagina uma pessoa sendo pendurada de cabeça para baixo. Abriram as pernas dele, os braços e serraram ele de cabeça para baixo, de fora a fora, por pregar a palavra de Deus. A gente pode fazer isso hoje aqui livremente, não pode? O ID, como eu falei antes, contando a história ali, ilustrando um pouco, as últimas palavras de uma pessoa, muitas vezes é a palavra mais importante, aquilo que as pessoas fazem, levam para a vida toda, levam aquilo consigo para o seu leito de morte. E fazem. O que a gente tem feito com o ID, com o que Jesus fala nos seus últimos instantes antes de subir, antes de ele aparece para os seus discípulos, fala com eles e vai embora. O que a gente tem feito com isso? Graças a Deus, as portas da igreja estão abertas e aqui a gente está cumprindo essa ordenância, o ID. Pregando a palavra de Deus. Um dia, por causa desses homens que arrancaram a cabeça deles, que serraram ao meio, que jogaram no mar amarrado, que jogaram dentro de um negócio de óleo fervendo, por causa do que eles fizeram, outras pessoas começaram a seguir, foram transformadas, acreditaram e foi indo. Um dia abriram uma célula, pregaram a palavra para mim, a mesma palavra que eles pregavam lá atrás quando foram mortos. A mesma palavra que levou eles para mortes horríveis. Chegou em mim, chegou em ti. A igreja cumpre o ID de Jesus. Mas tem um texto que fala em Romanos 10, 14. Eu queria que vocês abrissem Romanos 10, 14. Vai um pouquinho mais para frente ali. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Glória a Deus por essa palavra. Como que o povo lá fora vai conhecer essa palavra? Como que eles vão conhecer em Jesus? Como que o evangelho vai ser daqui para frente? Como que vai ser? Como que isso vai ser espalhado? Como que vai ser se não tiver quem pregue? As pessoas ao nosso redor, próximas da gente, elas são motivadas a crer em Deus, sabe quando? Não é quando acontece algo sobrenatural, quando elas veem um anjo, quando vê alguma coisa. Não, gente, é mais simples do que isso. Quando a gente abre a nossa boca e leva uma palavra, leva o evangelho, conversa com uma pessoa e fala para ela do Jesus que mudou a nossa vida. A gente às vezes acha que para pregar a palavra de Deus, que para falar, a gente precisa ter muito conhecimento histórico, muita coisa, falar bonito, orar bonito, pregar bonito. A gente se apega muito a essas coisas, às vezes esquece que sentar e conversar com uma pessoa do nosso lado, emprestar os nossos ouvidos e dar uma direção boa, alguma coisa em cima, sempre baseado na palavra de Deus, pode salvar a vida de uma pessoa. Ela pode conhecer o evangelho e eu estou fazendo o quê? Eu estou cumprindo o ID, cumprindo a última ordenança que Jesus deixa para nós antes de
antes dele subir. Nós temos que abrir a nossa boca, mas antes de abrir a nossa boca, as nossas atitudes possam convencer as pessoas. Pregar o Evangelho para todas as pessoas, para todos. E se preciso for, use até palavras. Se preciso for, use palavras. Quer dizer que o que eu for fazer, a minha atitude, vai falar muito mais alto, vai convencer muito mais do que aquilo que eu falo. Às vezes eu falo, tento, mas a minha atitude grita muito mais alto que isso. E as pessoas olham e não conseguem conhecer o Jesus Salvador, o Jesus que ama, o Jesus que perdoa, o Jesus que liberta, o Jesus que cura. É muito mais simples, a gente não precisa, às vezes, botar tanta expectativa em cima de fazer algo sobrenatural grande, uma simples conversa e falando, olha, Jesus te ama, tu não precisa estar vivendo o que tu está vivendo, Jesus já te perdoou, tu aceita Jesus? Quer fazer uma oração comigo agora? Isso já mudou a vida de muita gente que está aqui, isso mudou a minha vida um dia, quando eu fiz essa oração. Não existe milagre, gente, de salvação, o maior milagre que é a salvação na vida de uma pessoa, não existe sem a pregação da palavra, sem a pregação do Evangelho. Não existe milagre de salvação sem pregação da palavra de Deus. Essa mensagem é a única mensagem. O Evangelho, a mensagem da cruz, falar de Jesus, o que aconteceu, é a única mensagem que pode trazer vida onde tem morte, que pode trazer cura onde tem enfermidade, que pode trazer alegria, felicidade onde tem dor, que pode trazer riqueza onde tem miséria. Só a palavra de Deus pode fazer isso, só a mensagem da cruz pode fazer isso. E eu vejo que o que vai ser daqui para frente, as próximas gerações. Eu ouvi o Bispo Robson um dia falar e eu fiquei encantado com o que ele falou, cara. Ele foi um cara assim, um cara direto, e deu o papo, deu o recado para um monte de gente quando ele falou isso, cara. Que ele vem de uma geração, de uma época onde eles faziam encontros, adoração, ministrações, o louvor da igreja, tudo começou no meio ali com ele, com outras pessoas que começaram com aquele mover, com aquele movimento do Espírito Santo, com aquela coisa toda, e eles deixaram isso para a gente, eles deixaram esse ambiente para a gente de adoração, esse ambiente maravilhoso, e ele deixou uma pergunta para nós, a minha geração deixou isso. Nós buscamos a Deus, nós oramos, nós clamamos, criamos esses ambientes e tal, nós deixamos isso, hoje vocês estão vivendo isso, deixamos isso para vocês. Mas e essa geração de agora? Tem deixado o quê? Vai deixar o quê daqui para frente para as pessoas? O que a nova geração tem feito e vai deixar? O Bispo Robson é um homem que 1000 anos na frente da gente, ele é um cara que a gente se espanta com cada palavra. Estou assistindo todos os dias uma palavra nova dele, é algo que não tem explicação, mas quando ele falou isso, cara, eu pensei o que a nossa geração tem feito, o que a gente tem feito, e principalmente o que a gente vai deixar, o que a gente vai fazer, porque a nossa igreja, trazendo aqui para nós, para o nosso ministério aqui, Canoas, Sara, nossa terra de Canoas, eu fico pensando, de repente, tudo que a gente pensa em fazer, a gente sonha com arena cheio, lotado, tendo que ter 2 cultos, 10 equipes, 20 equipes, muita gente, pulando, dançando, uma banda, uma estrutura de igreja maravilhosa, e ver funcionando, a gente sonha com tudo isso acontecendo, mas de repente não vai ser eu, nem vocês, e ninguém aqui vai viver com isso, vai passar por isso, mas a gente pode deixar, plantar essa semente, de repente vai ser na geração dos nossos netos, eles vão viver isso, o que a gente tem deixado, o que a gente tem feito. Esse cara chamado Jesus, foi o cara que fez por mim, que fez por ti o que ninguém faria. Ele pegou toda a tua dívida e falou, eu vou pagar. Tu não tem mais dívida, não tem mais acusação. Sabe essa dor, tu não precisa dela mais. Ela não vai mais doer. Eu vou levar comigo, eu vou levar todas as dores. Todo tipo de dor, de humilhação que uma pessoa pode sentir, eu vou levar comigo na cruz. E tu não precisa mais. Abre o teu coração, entrega.
cumpra o ID, que enquanto a gente prega a palavra de Deus, a gente fala de Jesus, a gente está sendo curado. Às vezes tu pensa assim, ninguém na minha célula aceitou Jesus, ninguém na minha célula está indo na arena, parece que eu prego, eu falo, ninguém dá uma resposta, ninguém quer. As pessoas vão às vezes na célula e falam que não querem compromisso com Deus, que não querem ir na igreja, que não querem nada. Eu já passei por isso também. E o que tu faz nesse momento? Fecha a célula, para com tudo, desiste, não está dando certo, ninguém me ouve. Não, gente. Continua pregando, continua com a célula, mesmo que tenha uma pessoa, mesmo que às vezes não vá ninguém, tu esteja sozinho na célula, continua, porque cada vez que tu prega e aquelas pessoas elas não querem aceitar a Jesus e falam isso para ti, tu está sendo transformado, tu está cumprindo uma ordenança muito importante do ID, e cada vez que tu leva a palavra de Deus na tua célula, se for uma ou se for 20 pessoas, e se ninguém dali decidir por Cristo, Ele está fazendo uma transformação grande em ti, e tu está construindo uma trajetória, está construindo uma história, assim como esses homens construíram, pregando a palavra de Deus. Eu acredito que na nossa geração não vai chegar esse tempo. Existem lugares, países, que são perseguidos, que as pessoas não podem pregar o Evangelho, que eles se escondem, fazem cultos dentro de buracos, de caverna, escondidos, as pessoas perseguem, vão atrás mesmo. Eu acredito que aqui para nós, de repente a nossa geração não vai passar por isso. A perseguição hoje é outra. A perseguição é as acusações, as pessoas nos apontam, aquela humilhação que fizeram com Jesus lá, muitas vezes as pessoas fazem com a gente, nos apontam, falam, já fez tudo de errado na vida, agora está indo na igreja, agora quer dar uma de santo. Quem é que já não ouviu isso? Principalmente, às vezes, a família, né? Fala isso, que conhecem tudo da gente, sabem como nos deixar chateado, como nos deixar brabo, sabe aonde eles vão mexer e a gente vai ficar irritado. A nossa perseguição hoje é essa, continuar firme nos caminhos de Deus. É difícil, parece uma coisa muito difícil hoje para a nossa geração, porque lá fora tem coisas que chamam muito mais atenção e são muito mais fáceis, mas se tu quer algo fácil, rápido, bom, maravilhoso, o mundo tem uma oferta muito grande lá fora. Lá fora tem bastante. Agora, se tu quer algo eterno, se tu quer a salvação, se tu quer não somente coisas para o momento, para agora, mas tu quer algo para uma vida inteira e que seja eterno, as portas da igreja estão abertas e a palavra está sendo lançada, está sendo pregada, e as pessoas estão ouvindo, estão se libertando e estão buscando as coisas sobrenaturais, buscando as coisas eternas. E quem busca o que é eterno, se aproximando de Deus, se aproximando do Pai, vai colher e vai viver esse maior milagre que eu falei aqui, o milagre da salvação. Só que esse milagre da salvação não vai acontecer se a gente não pregar o Evangelho. E a série Outbox, né, fora da caixa, é para que a gente consiga entender a importância dessa ordenança de sair fora da caixa, de sair para fora da igreja e pregar o Evangelho para toda pessoa e para toda criatura. E o poder do Outbox, de sair fora da caixa, alcança pessoas no mundo inteiro, e tem testemunhos que a gente tem ouvido. A gente vai ouvir mais um agora aqui, de uma pessoa, da Larissa, não é a Larissa lá, mas é outra Larissa. Olha o que o Outbox, o que o Líderes Outbox, olha o que essa série fez, e como que alcançaram ela. Meu nome é Larissa, eu tenho 20 anos. E o dia que eu mais temia que chegasse era o dia de pregar dentro de um vagão de metrô ou dentro de um ônibus. Foi muito desafiador, realmente. Mas eu decidi e eu falei que eu ia até o fim. Quando eu falei boa noite, já era, você tem que terminar, né? Senão o povo vai olhar pra você e achar que você é um pouco perturbada. Então eu fui. E comecei a pregar, e comecei a falar tudo que o Espírito Santo colocava no meu coração. Só que assim, quando eu tava pregando, vinha na minha cabeça de que ninguém tava ouvindo, de que as pessoas estavam cansadas, só queriam chegar em casa e eu tava atrapalhando a noite delas. E eu falei, gente, quem precisar de uma oração, levanta a mão que eu vou até você pra orar por você. Uma pessoa levantou a mão. Eu fui lá e orei pela vida dela. Quando eu estava saindo do vagão, outra pessoa levantou a mão.
Eu fui lá e orei pela vida dela. E pela terceira vez, outra pessoa levantou a mão. E eu fui lá e orei também pela vida dela. Porque sempre existe alguém que precisa escutar. E a gente precisa ser realmente a fonte, a ponte que vai levar Deus até essas pessoas. Glória a Deus. Quem é que já passou por isso? De tu ir pregar para alguém em algum lugar, falar de Jesus para alguém e tu pensar, eu estou incomodando as pessoas, eles não querem ouvir, está todo mundo querendo ir para casa, está todo mundo, ninguém vai dar bola para mim. Eu quero te dizer uma coisa, a forma que as pessoas vão reagir quando tu levar a palavra de Deus, se for para um lugar onde ninguém está esperando, tu for fazer, não importa como elas vão reagir. Realmente o que importa é o que tu está fazendo, é o ID. E como eu disse, às vezes é numa célula que acontece, que ninguém está nem aí para o que tu está falando, mas Jesus está vendo o que tu está fazendo e a tua vida está sendo transformada através dessa ordenância. Amém? E ali já aconteceu também comigo exemplos assim, da gente de achar que eu estou incomodando, ou que dali onde eu estou não vai sair nada, e as pessoas chamarem, dizer que querem oração, pode orar comigo aqui. Na outra vez, no outro arena que eu preguei, eu falei de uma situação, eu estava saindo, indo embora, e a pessoa me chamou e pediu se eu podia orar com ela. Eu falei aqui, e isso acontece muito. Eu fui em um casamento, não lembro quantos meses fazem isso, acho que foi, se eu não me engano foi no final do ano passado até, no nosso último revisão de vidas que teve no Manaim, o penúltimo, e eu saí de lá num período de revisão, porque eu ia num casamento onde eu ia ser padrinho de um amigo meu de infância, e daí eu fui lá para a festa com eles, jantei, teve festa, demos risada, brinquei bastante com eles. Na hora de ir embora, a esposa dele, que eu não conhecia, na verdade, né, eu conheci ela só no dia que eles vieram aqui na igreja me trazer o convite para ser padrinho, ela me chamou, me deu um abraço e falou, faz um favor para mim. E eu faço, me ajuda a levar o Pedro de volta para a igreja, que ele era desviado da igreja, e ela também, a família dos dois, tanto que quem fez o casamento deles foi um pastor, a maioria da família, todos eram crentes. Foi um casamento cristão com duas pessoas que não são cristãs, os dois afastados da igreja, sabe? E de lá para cá, quando eu converso com ele, converso com ela, eles colocam vários empecilhos, várias coisas impedem eles sempre de vir na igreja e tal, de voltar para os caminhos. Eu sempre que eu falo alguma coisa, algum argumento eles dão. Mas eu não desisto. Por quê? Por causa do ID. Por quê? Por propósito. Se ninguém mais me ouvir, se ninguém mais aceitar Jesus, quando eu falar, quando eu ir atrás, por que eu não paro? Propósito. Se eu for traído, se pessoas me abandonarem, se a equipe acabar, será que eu desisto das pessoas? Não, por quê? Propósito. Missão. ID. Isso que nós temos que fazer, porque eu me preocupo muito mais eu me preocupo mais com as coisas eternas do que com as coisas aqui para hora, as coisas terrenas. E eu acho que esse é um dos maiores maus. A gente quer se encher, a gente quer buscar algo agora. Tem que ser agora, tudo é agora, ninguém quer esperar. Mas eu ouvi uma frase essa semana maravilhosa, que quem não sabe esperar, nunca vai ter uma história bonita para contar. Quem não sabe esperar o tempo certo das coisas, nunca vai ter uma história para contar. Que história que tu quer contar daqui para frente para os teus discípulos? Se tu sonha em levar uma caminhada, ter uma caminhada ministerial, ter célula, cuidar de pessoas, se arde isso no teu coração, qual a história que tu vai contar para eles? Como é que tu foi? Que discípulo tu foi? Que história tu vai ter para contar? Quando teus discípulos chegarem para ti com alguma situação que tu já viveu, será que tu superou ela? Será que naquela situação tu foi desobediente, ou tu obedeceu ou não? Quem não sabe esperar o tempo de Deus, o tempo certo, quem não consegue esperar, nunca vai ter uma boa história para contar. Queria convidar vocês a ficarem de pé. Jesus, o tempo que ele passou aqui por essa terra e sentiu todas as dores que eu e que vocês sentem,
Ele levou tudo para aquela cruz com ele. E ele cumpriu o propósito dele. E uma nova geração se levantou, cumpriram o ID, uma nova geração pregou, uma nova geração fez célula, uma nova geração fez cultos. E essa geração foram decapitados, jogados no mar, jogados para os animais. Mas eles deixaram para uma outra geração uma base, a importância da palavra de Deus. Eles mostraram, eles curaram pessoas, eles levaram, eles oraram, impuseram as mãos, fizeram pessoas serem libertas, mandaram castas e castas de demônios embora, pregações para muitas pessoas, e pregações para pouquíssimas pessoas também, para quem andava, quem passava pelo caminho ia sendo curado, levantavam as mãos para cima, pediam oração, eles iam, oravam e eram curados. E esse tempo passou, e veio outra geração, e veio outra, e a palavra de Deus não morreu, não acabou, continuou acontecendo, e hoje chegou a nossa vez. Nós somos a nova geração, nós somos os responsáveis pelo que vai acontecer daqui para frente. Até aqui o Senhor nos guardou, mas como que vai ser daqui para frente? Até aqui nós estamos vivendo o que alguém um dia plantou e deixou para a gente, como o Bispo Robson falou. Eles nos deixaram esse ambiente, nos deixaram isso tudo. E nós vamos deixar o quê? O que a gente tem feito com o ID? O ID não é só para quem tem uma célula, para quem sonha, eu quero ser um líder. Quando a gente fala de liderança, é algo vai muito além, gente, do que você pode pensar. Liderança é algo que envolve, eu vejo muito mais as coisas espirituais do que naturais. Um líder lidera a sua vida, um líder lidera as suas emoções, um líder lidera os seus sentimentos. Aonde ele for, ele vai ser um líder por natureza, na parte natural também. Aonde quer que ele vá, no trabalho, na escola, na família, ele vai ser um líder. Mas para ti cumprir o ID, tu não precisa ser um líder ministerial, liderar uma célula. Tu só precisa ter amor por Cristo no teu coração. Tu só precisa ser grato pelo que Ele fez. Se tu foi salvo, se Ele te resgatou, se o que tu vivia antes, hoje tu não vive mais, tu tem alguma coisa para falar para alguém. Se Jesus cruzou o teu caminho, tu não é mais o mesmo. E tu sempre vai ter o que falar. Sempre que Jesus passa pela vida de alguma pessoa e transforma, tu sempre vai ter alguma coisa para falar para alguém. O que Jesus fez por mim, pela minha vida. E isso vai fazer com que novas pessoas conheçam o Evangelho, novas pessoas mudem, novas pessoas sejam curadas e estejam aqui, na igreja, na casa de Deus. E nós vamos cumprir o ID. Mesmo quem não quer um dia ter uma célula, quem não quer ter uma equipe, o ID é para todos, para todas as pessoas. Existem alguns, o Bispo Lucas fala, o pastor esses dias falou também, que o Bispo Lucas fala que o sol é para todos, mas a sombra é para poucos. E eu vejo isso muito na liderança, né? Líderes são aqueles que vão na sombra, são aqueles que fazem o que muitos não querem fazer, que vão onde os outros não querem ir. São pessoas totalmente piradas, fora do convencional. São pessoas que ninguém entende por que ele faz isso, por que todos os dias da semana ele tem alguma coisa na igreja, por que não pega tuas coisas e não vai morar na igreja? Quem nunca ouviu isso? Do pai, da mãe, de um amigo quando te convida para as coisas. Por que tu não vai morar logo na igreja? Vai morar lá, fala para o teu líder pagar tuas contas. Que daí, às vezes, a pessoa está com dificuldade, não está trabalhando, dificuldade financeira, mas está em tudo na igreja. A equipe dá um jeito, vende uma coisa aqui, ali, se precisa de recurso, a gente arruma recurso, a pessoa participa de tudo. E a família fala, vai morar lá de uma vez na igreja. Quem nunca ouviu isso? Líderes são pessoas assim, totalmente fora do convencional.
totalmente pirado. Principalmente, aonde tem um líder vencedor, é porque ele conseguiu dominar alguma coisa muito forte dentro dele. Onde tem um líder que prega a palavra de Deus, o ID, que não se preocupa tanto com as coisas naturais, que não fica dando bola para coisas pequenas, que está focado, que não está competindo com ninguém. Onde Deus levanta uma pessoa assim, são pessoas que conseguiram controlar uma coisa dentro deles que era muito ruim e que era muito forte, que dominava a vida deles. Grandes líderes que eu me inspiro são pessoas que conseguiram dominar o que eles tinham de muito ruim e dominar o mal que eles faziam para as pessoas e para si mesmo, e se tornaram grandes líderes. São pessoas totalmente fora do convencional. Então, o sol é para todos, mas a sombra é para poucos. Mas para pregar a palavra de Deus, para cumprir essa ordenança, o ID, as últimas palavras de Jesus, tu não precisa disso. Tu só precisa ser grato pelo que o Senhor fez na tua vida, abrir o teu coração. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora junto com a gente. Se tu não quiser fechar os teus olhos, não tem importância nenhuma, mas eu quero que tu tente simplesmente se conectar com Deus agora. Eu quero que tu fique totalmente à vontade, gente. A casa de Deus é um lugar que tu precisa te sentir bem, precisa te sentir à vontade, mas que tu tente conectar com Ele agora. Primeiramente pensando no que Ele fez por ti, da onde Ele te tirou, aonde que tu estaria hoje, sexta-feira, 9h15 da noite, uma sexta-feira, onde tu estaria? Fazendo o quê? Com quem? Agora lembra da onde que Jesus te tirou? Onde que Ele te encontrou? Onde que Ele foi te buscar? Qual foi a forma? Quem foi o homem ou a mulher de Deus que, cumprindo uma ordenança, o ID, foi lá e te alcançou? Ou tu foi sozinho, buscou Deus sozinho, foi até uma igreja sozinho? Lembra de quando tu chegou na igreja, daquela palavra que parece que foi para ti direta, e do ambiente que Jesus fez exclusivamente para ti, para te trazer de volta? Pensa nisso agora. E eu tenho certeza que o teu coração vai arder de gratidão pelo que Ele fez. E quando ele arder, um vaso ele transborda daquilo que ele está cheio, gente. E o que tu tiver cheio agora, o que tu te encher nesse momento agora, vai transbordar. E quando transborda, quando um copo transborda, ele começa, aquela água que escorre, molha tudo que está perto, molha tudo que tiver na volta. E que essa noite, a gente consiga se encher tanto de gratidão, de amor por almas, de amor por aquilo que Jesus fez pela gente. E quando a gente começar a adorar agora o Senhor, cheios desse sentimento, a gente transborde. O Espírito Santo faça vocês e eu transbordar agora do que a gente tiver. E dependendo do que tu tiver, vai contagiar quem tiver do teu lado, quando transbordar. Dependendo do que tiver aí dentro, tu vai sair daqui deixando um rastro, transbordando, molhando, encostando em tudo por onde tu passar. E se for algo bom que tu encontrar aí dentro agora, se tu trouxer o amor e colocar essa ordenança do ID dentro de ti, dentro do teu coração, tu vai sair, e aonde tu for, pessoas vão ser contagiadas por isso que tu estiver transbordando. Tu vai contagiar todo mundo na tua volta. Tu vai ver as pessoas começando a te procurar. Se tu não souber como falar, eu não vou falar com a minha mãe, né? Ela nunca me deu ouvido, ela inclusive fica braba comigo de tanto que eu vou na igreja. Quando tu transbordar, as coisas vão mudar. Jesus vai encontrar a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos, os teus amigos, todos que precisam de Jesus. Mas isso vai acontecer através
de Ti e através de mim. Nós somos responsáveis nessa geração por fazer isso. Coloca essa ordenança, coloca esse ID num lugar especial dentro do teu coração agora. E começa a orar e pede para Deus: Senhor, eu quero cumprir essa ordenança. Eu quero fazer a diferença na minha geração. Eu não quero ser mais um. Eu quero que através de mim pessoas te conheçam, sejam resgatadas. Eu quero que através de mim, não por mim, mas através de mim, haja libertação, haja cura, que jovens sejam libertos das drogas, do crime, da prostituição, da mentira, da soberba. Que famílias sejam restauradas através da mensagem que eu tenho no meu coração e do que Jesus fez por mim. Saiba que tu tem autoridade para fazer isso. E Jesus, Ele ganhou. Ele fala que toda autoridade lhe foi dada. Ele venceu a morte, para que nós pudéssemos ser salvos. E Ele só pede uma coisa: continua, espalha isso para o mundo todo.